Agora vamos resolver questões de regência com pronome relativo. Eu vou começar com as questões mais clássicas e depois nós fechamos com questões de reescritura Sebrasp. Tudo bem? Então, veja a questão 42, a banca diz: assinale a alternativa que atende à norma padrão, então a banca que era correta, de regência e emprego. Ó, regência é a escolha da preposição adequada. Regência é preposição, né? Que você viu comigo agora. E emprego, você também viu comigo. É quando usar o que, o quem, o cujo. Beleza, então nós temos que marcar a que esteja correta. Bom, então vamos embora lá. Em vez de começar a ler daqui e aí perder um tempo danado, eu começo a leitura... Não tá aqui o pronome relativo? Tá. Então, eu começo a leitura do verbo que vem após o pronome relativo. Lembra que foi assim que eu te ensinei? Então, a gente sempre olha para a oração que vem após o pronome relativo. Eu começo por ela. Depois, segundo passo, eu vou ao verbo, se determina. Tudo bem? Ó, nessa primeira questão, eu ainda vou devagar com passo a passo, que é para ver se você sabe usar direitinho. Aproveite a questão. Então, ó, primeiro passo... Já foi, ó, eu fui para a oração que vem após o pronome relativo. Segundo passo, eu vou ao verbo, já achei o verbo. Terceiro passo, pergunto pelo sujeito. Começo a colocar a frase na ordem direta. Então, vamos lá. Essa é a parte que começa a complicar. Vou ao sujeito. Cadê o sujeito? O que é que se determina? Ó, o sujeito está aqui. É sempre bom, se você achar o sujeito, é sempre bom que você comece a colocar a frase na ordem direta. É o terceiro passo, ó. Então, vem, ó, o máximo, então, ó, o máximo, tô colocando na ordem direta para ir para o quarto passo, ó. O máximo de 60 a 65 decibéis de ruído se determina, um olho no peixe, outro no gato, ó. Complete a frase agora com o antecedente do pronome relativo. Agora é o momento mais importante, é o último passo, ó. O máximo de 60 a 65 decibéis, se determina na norma. Se determina na norma. Quando eu completo a frase com o antecedente do relativo, ó, você fez isso, conseguiu me acompanhar? Ó, o máximo de 60 a 65 decibéis se determina, ou seja, é determinado na norma. O máximo se determina na norma. Completei a frase com o antecedente do relativo e vi que... Qual foi a preposição que eu usei? Ó, se determina na norma. Se determina em. A preposição que eu usei é a preposição em. O máximo se determina na norma. Pronto. Na qual. Na qual é em mais a qual. Linda, maravilhosa. Resposta letra A. Se eu for dar uma geral nas outras opções, ó, a qual? Vamos lá, eu vou às outras opções agora com você. Mas você entendeu a letra A? Vou comentar cada uma das outras para você entender o erro de cada uma das outras. Mas você entendeu a letra A? Então, em vez de a gente ficar assim, ó, o que você não pode fazer numa questão como essa? Você não pode assim, ó, quem se determina, não pode levantar a cabeça e ficar viajando na regência. Quem se determina de. Se determina com, se determina por. Não, é um olho no peixe, outro no gato. Ou seja, o máximo de 60 a 65 decibéis se determina na norma. Se determina na norma. Quando você faz assim, você mata logo a questão rapidamente. Completando a frase com o antecedente do relativo e não ficar chutando. Entendeu? Isso é difícil pra caramba. Isso é o mais difícil de pronome relativo, a meu ver. É o mais difícil. Por isso que eu tô indo com tanta calma com você. Vem, B. Ó, vou para a letra B. Show. Não fico curtindo desde o início do período, não, que eu não caio mais nessa. Eu vou ler a frase após o pronome relativo. Eu olho para a oração que vem após o pronome relativo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, vou ao verbo. Vou ao verbo. Tudo bem? Ó, vou ao verbo. Agora, pergunto pelo sujeito. Adriana, e se eu não achar o sujeito? Minha filha, eu tô com medo. Tô com medo de não achar o sujeito. Se você não achar o sujeito, beleza. Aí o sujeito é oculto, o sujeito é indeterminado. Não surta por isso, não.
Não vai ficar surtado na hora, eu não achei o sujeito. Esse negócio de achar o sujeito é só para você colocar um pouquinho ali, se der, a frase na ordem direta. O mais importante não é achar o sujeito, é completar a frase com o antecedente do relativo. Isso é o mais importante, que é o último passo. Então, vem, ó. Nesse caso, o sujeito tá aqui, tá fácil, ó. O máximo de 60 a 65 decibéis se impõe, o máximo se impõe à norma. Veja como é que ficaria. O máximo de 60 a 65 decibéis se impõe à norma. Muita gente ficou em dúvida sobre esse A. Falou assim, Adriana, eu gostei. Se impõe à norma. O máximo se impõe à norma? Não. O máximo de 60 a 65 decibéis, ele não se impõe à norma. Ele se impõe nela. Ele é imposto nela. Vou repetir. Essa letra B é perigosa. Porque o verbo impor, ele pode aceitar a preposição a. Quem se impõe a. Só que nesse contexto, não. Porque o que ele está querendo dizer não é que o máximo se impõe à norma. É que o máximo se impõe nela, na norma. Você ia mudar o sentido, você ia criar uma incoerência. Por isso que está errada a letra B. Então, teria que ser na qual? Cuidado com a B, porque solta assim... Quem se impõe a. Poderia ser se impõe a. Mas não fez sentido isso. Por isso não foi a B. Tá, vamos embora para a letra C. Aproveite que essa questão é top. É top, é boa para treinar. Pronto, eu olho para onde? Eu olho para a oração que vem após o pronome relativo. Começo pelo verbo. Segundo passo. Terceiro passo, vou ao sujeito, ó. O máximo se estabelece... Agora, olho no peixe, outro no gato. O máximo se estabelece na norma. O máximo se estabelece na norma, se estabelece em. Em quê? Quando eu coloco na ordem direta, eu vejo que teria que ser em. Entendeu? Ah, entendi. Então, Adriana, eu tenho que ver isso na frase. Senão você vai ficar quem se impõe a, você vai achar tudo lindo. Quem se impõe a, se impõe em, se impõe de. Entendeu? Nessa frase, o máximo se impõe na norma, o máximo se estabelece na norma, se estabelece em. Bora lá, letra D. Não é para ler desde o início, é para olhar a oração que vem após o pronome relativo. O pronome relativo está aqui, então a leitura começa na oração que vem após o pronome relativo, está aqui. Aí eu vou ao verbo, fui ao verbo, pergunto pelo sujeito, começo a colocar a frase na ordem direta. Ó, o máximo se prescreve, complete a frase com o antecedente do relativo. Um olho no peixe, outro no gato agora, vem. Ó, completar a frase com gato. Ó, o máximo se prescreve na norma. O máximo se prescreve na norma. Então, pode ser o aonde? Não. O aonde eu uso quando o verbo pede a preposição a. O onde eu uso quando o verbo pede a preposição em. Nesse caso, o máximo se prescreve em, se prescreve na norma. Então, não é aonde, poderia ser onde, porque se prescreve em. Entendeu? E a letra E? Vamos embora corrigir a letra E. A letra E é falta de respeito. Essa letra E nem merece nosso respeito, porque aqui, claro que está errado, porque o cujo está seguido de verbo. E o cujo nunca vem seguido de verbo. Ele tem sempre que relacionar dois substantivos com a ideia de posse. Tá bom? Não sei se está indo muito devagar, tá? Mas eu tenho que ir devagar para você aprender. Porque senão, quando a gente começar a acelerar, você vai ficar sem coordenação motora. Vamos embora, questão 43. Vamos embora devagar até você ficar craque. Questão 43, a banca, VUNESP, questão clássica. A banca diz, assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas nos trechos a seguir. Quando você... Aí a banca traz duas frases... E aí, ela traz aqui opções para você preencher. Tudo bem? Ó, essa aula tá rolando ao vivo, dei uma olhada agora no chat. Adriana, norma não é lugar? Claro que é.
A norma é lugar, porque está prescrito onde? Na norma. Pergunta ótima do chat agora. Adriana, norma é lugar de alguma coisa? Eu poderia usar o onde? Claro. Cuidado para não ficar achando que lugar é só casa, clube, escola, supermercado. Senão a gente fica com aquela ideia tradicional de lugar. Lugar é só clube, casa. Norma pode ser lugar? Claro, porque é onde está prescrito. Então, lugar é contextual. Então, quando você diz norma onde, é porque está prescrito naquele lugar, na norma. Cuidado para não ficar achando que onde a gente só usa para casa, clube, escola e cinema. Não, norma aí é lugar sim. Aproveitei aqui para esclarecer uma dúvida do chat, que pode ser a dúvida do aluno depois, tá bom? Bora lá, questão 43. Ó, então quando eu olho a questão 43, eu vejo que a banca está brincando de quê? Está brincando de regência com pronome relativo. Então, eu vou voltar agora às frases e vou escolher o que eu vou usar para completar as lacunas. Então, vem comigo, ó. Não começo lendo do início, não perco tempo, não. Eu vou logo para a oração adjetiva. Então, quando eu olho a oração adjetiva, ó, eu começo pelo verbo, tornam. É nele que minha leitura vai começar, ó. Tornam a concepção tão sedutora. Beleza. Qual é o sujeito? A primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. E aí eu percebo que o sujeito, ele está aqui mesmo, ó. Ele é o próprio pronome relativo. Nas fantasias subconscientes que tornam. Então, ó, o sujeito está aqui mesmo. É o quê? Não preciso nem perder tempo nessa frase, porque o sujeito é o próprio quê? As fantasias que tornam a concepção tão sedutora. Então, nessa primeira opção, eu vou usar só o que. Por que só o que? Porque o verbo não pede preposição, quem torna alguma coisa, tornam a concepção, e porque ele é o próprio sujeito. Essa aí tá fácil. Depois, vamos embora, ó, próxima frase. Foco na oração adjetiva. Começo pelo verbo da oração adjetiva. Ali, olhando para o verbo, é que eu começo a organizar a frase, começo a colocar a frase na ordem direta. Colocando a frase na ordem direta, como é que ficaria? Vem, ó. Um eufemismo para confortar os futuros pais, antes que se metam em uma situação, não podem escapar. Eu só voltei lá ao início para saber qual é o sujeito. O sujeito desse podem escapar, só para eu colocar a frase na ordem direta, o sujeito está oculto. Tá? E tá retomando futuros pais, tá bom? Só pra gente colocar a frase na ordem direta. Então, vamos lá. Os pais não podem escapar... Agora, um olho no peixe, outro no gato. Complete a frase com o antecedente do pronome relativo. Ó. Os pais não podem escapar... Em vez de você ficar, quem escapa, escapa para... Porque eu posso escapar para. Tipo, eu vou escapar... para a praia. Não posso? Eu posso escapar com. Vou escapar com meu amor. Eu posso escapar de. Vou escapar daqui. Então, em vez de ficar chutando preposição, porque tudo pode, ó, escapar de, escapar com. É isso que eu quero que você entenda para essas provas. Não vou ficar chutando preposição. Vou completar a frase com antecedente do relativo. Como é que vai ficar? Não podem escapar da situação. Não podem escapar da situação. Nesse caso, a preposição que eu vou usar é de. Show! Então, de que? A primeira foi que, a segunda foi de que. Resposta, letra D. Poderia ser também da qual. É que não havia essa opção, que e da qual, tá bom? Só para você não ficar aí na dúvida. Bora mais, questão 44. A gente está analisando frase por frase para você anotar tudo. Questão 44, na mesma pegada. Poderia ser de que, poderia ser da qual, tá bom? Então, vem, ó. Tudo bem, 43, então, tá dominada, né? 43 tá dominada. Olhando aqui rapidamente para o chat. Adriana, eu não entendi muito essa história de sujeito oculto na 43. Você não entendeu porque eu ainda não te ensinei. Quando eu te ensinar vai ficar bom. Eu vou te ensinar tipos de sujeito ainda no curso. Mas é só para você entender que eu tive que voltar lá. Eu tô voltando rapidamente para tirar uma dúvida aqui do chat que pode ajudar todo mundo.
Aqui, eu tive que falar que o sujeito estava oculto, porque eu sempre coloco a frase na ordem direta, não é? E aí, quando eu fui procurar o sujeito, perguntar pelo sujeito, eu vi que ele tinha aparecido aqui e que estava oculto aqui, ó. Os futuros pais, antes que os futuros pais se metam em uma situação que os futuros pais não podem escapar. E aí, eu fui lá, perguntei pelo sujeito, ó, os futuros pais não podem escapar da situação. Então, resumindo, eu falei em sujeito oculto só porque eu tinha que colocar a frase na ordem direta e como o sujeito não tinha aparecido logo aqui, aí eu tive que retomar, tive que voltar ao contexto, tá bom? Mas foi aquilo que eu te falei. Numa questão como essa, não fica surtado se você não achar o sujeito, não. Sujeito é o que menos importa. Você só procura o sujeito, se achar, beleza. Se não tiver muito fácil de achar, tente colocar a frase na ordem direta mesmo assim, senão você vai ficar travado, tá bom? Bora mais, questão 44, aproveite. Assinale a alternativa em que a expressão destacada foi empregada de acordo com a norma padrão. Então, veja, primeira opção, a banca coloca sob quem? Vamos lá, vamos ver se o sob quem caberia. Como é que eu faço para saber se essa preposição tá certa, Adri? Já te ensinei, você olha para a oração que vem depois do pronome relativo. Você começa por ela, ó. Começa pelo verbo. Ninguém conhecia nada. Ó, ninguém conhecia nada. Beleza, um olho no peixe, outro no gato. Complete a frase com o antecedente do relativo, ó. O antecedente do relativo é essa pessoa, Rodrigo Cambará. Então, ó, todos estranharam a chegada de Rodrigo Cambará. O antecedente é Rodrigo Cambará. Então, ó, preste atenção. Complete a frase com o antecedente do relativo para saber se essa preposição tá certa. Ó, ninguém conhecia nada. Complete agora com Rodrigo Cambará. Ninguém conhecia nada sobre Rodrigo Cambará. Você entendeu o olho no peixe, outro no gato aqui na letra A? Ó, ninguém conhecia nada, agora o olho no gato, completando a frase com gato, ó. Ninguém conhecia nada sobre o Rodrigo. Ninguém conhecia nada sobre. Nesse caso, seria sobre. E aqui foi sob. Tá errado. Não é sob, é sobre. Sobre quem? Ó, e esse quem tava lindo. O quem tava lindo. O problema foi o sobre. O quem estava lindo, lembra? Porque a gente aprendeu que o quem a gente usa quando o antecedente for pessoa e quando vier preposicionado. O problema aí não foi o quem, o problema foi o sobre. Tudo bem? Tem que ser sobre. Não conhecia nada sobre Rodrigo Cambará. Bora para a letra B. Ó, na letra B eu tenho um cuja. Toda vez que vem um cuja, eu vejo se há uma ideia de posse entre dois substantivos. Veja, ele diz aqui, ó. Ele vestia um dolman militar azul, cuja gola? A gola do dolman militar azul. Então, a gola do dolman. Sim. Há entre esses dois substantivos, gola do dolman, ideia de posse. Tá, beleza. Gostei desse cuja. Agora, vamos ver se pede preposição. Agora que você viu que o cuja tá beleza porque há uma ideia de posse, você vai ver se tá certo ele vir sem preposição. Porque você viu que o cujo, ele pode vir com preposição ou não. Agora eu vou para aquela segunda etapa que é a regência com relativo. Vou ver se precisa de alguma preposição ou se não. Se não precisa, vai estar certa a letra B. Precisa de preposição? Não, isso aí é verbo ser. Verbo ser é verbo de ligação. Ó, a gola do dolman era vermelha. Não precisa de preposição. Se não precisa de preposição, se é verbo de ligação, tá linda. A banca que era correta. Ó, a gola do dolman era vermelha. Linda. Coloquei na ordem direta. Vi que o era é verbo de ligação, que não precisa de preposição. Resposta letra B. Bora para a letra C. Por que a letra C tá errada? Ó, vou à oração adjetiva. Começo pelo verbo. Ó. Pergunto pelo sujeito. Entrou na venda do Nicolau com um violão, do qual trazia tiracolo. O sujeito deve ser ele. Ele trazia. Você entendeu? Quando você não achar o sujeito, você imagina aí um sujeito oculto. Não fica perdendo tempo com isso, que a questão não é sobre isso. Quando eu fico pedindo o sujeito, é só para você colocar a frase na ordem direta. Colocar na ordem direta é uma coisa que a gente tem que começar a fazer aqui, para quando chegar ao final do curso, você vai estar craque. Então, o mais importante é colocar na ordem direta, tipo, sujeito, verbo e o resto. Isso aqui é patrimônio, é isso que eu quero que você faça. Ó,
Ele trazia, sujeito, vamos lá, ele trazia, agora complete a frase com antecedente do relativo, ó. Ele trazia o violão a tiracolo. Quando eu completo a frase, ó, ele trazia o violão a tiracolo. Ele trazia o violão. O verbo não pede preposição. Quem traz, traz alguma coisa. Ele trazia o violão. Beleza, então não é do qual. Do qual. Teria que ser o qual. Ou que. Ele trazia alguma coisa. Trazia o violão. Show. Na letra D, fascinava as pessoas. Tá certo esse ao qual? Não, essa aqui eu nem perco tempo com ela. Por quê? Quando eu vou ao verbo, eu sempre começo pelo verbo, não é? Quando eu vou ao verbo, eu vejo que isso aqui é o próprio sujeito, ó. Esse ao tá errado, porque isso aqui é o sujeito, ó. Um olhar intenso que fascinava as pessoas. A frase já está na ordem direta. Um olhar intenso que fascinava, ou o qual fascinava. Então, em frases assim, o pronome relativo ele é o próprio sujeito. Você vai aprender lá na frente a dar a função sintática do relativo comigo. Mas, por enquanto, você tem que ter uma noção. A frase da letra D já está na ordem direta. Você nem perde tempo com ela, ó. Um olhar intenso, o qual fascinava as pessoas. Esse o qual já é o sujeito, já está aí antes do verbo. Por isso que não pode ter preposição. Adriana, ainda não sei fazer isso. Se você não sabe, você vai por intuição. Ó. O verbo fascinar, ele pede preposição? Não. Esse ao qual aqui tá errado, porque o fascinar não pede preposição. Quem fascina, fascina alguém. Objeto direto. Esse verbo é VTD. Então, na hora da questão, você já fala, esse A tá fora, porque o verbo não pede preposição. Então, se você ainda não consegue colocar na ordem direta, se está aprendendo comigo ainda, tudo bem. O importante é começar agora. Por enquanto, você vai por intuição, ó. Vai usando também a intuição. Quem fascina, fascina as pessoas. Esse verbo não pede preposição. Fascina o menino. Se não pede preposição, que esse A, o qual aí, que é isso? Esse A tá errado. Entendeu? Você vai usando um pouquinho da sua intuição. Reza também. Vem. E a letra E, ó. Vou ao verbo, começo pelo verbo, ó. Você sabe o que eu tô fazendo aqui, né? Ou você já perdeu a sanidade? Ó, é pra gente ver se esse onde tá certo. Pra gente ver se esse onde tá certo, eu começo a frase pelo verbo, ó. Amarrou em uma árvore. Veja. Amarrou o alazão em uma árvore. Então, ó, quando eu vou ao verbo e completo a frase com o antecedente do relativo, eu vejo que esse onde está errado. Ó. A porta da venda apeou de seu alazão, onde amarrou em uma árvore. Não, ele amarrou o alazão em uma árvore. Então, não é onde, é que o alazão, ele amarrou o alazão em uma árvore. Outra coisa que você teria que ver é que como é que ele vai ter duas preposições em? Ele já tinha um em aqui, como é que ele ia ter um onde que também tem um em? Entendeu que por intuição de leitor você já mataria? Por onde, em? 2 ideias de lugar, tá errado isso daí. Quando eu coloco a frase na ordem direta, ó, amarrou o alazão em uma árvore. Amarrou alguma coisa. O verbo é VTD, não pede preposição. Então, esse onde aí tá errado. Nesse caso, o alazão não indica lugar, não. É aquilo que ele amarrou. Entendeu? Bora para a última? Vamos para a última questão. Vamos para a última questão e aí depois a gente só fecha com assertivas Sebrasp. Depois, quando partirmos para o sprint final, você nem vai precisar ficar no passo a passo, você já vai ter internalizado, daí não vai precisar perder tempo. Questão 45. Aproveite, é a última. É VUNESP, é a última questão desse modelo clássico. A banca fica pedindo qual dessas opções aí está correta. Quando você compara as opções, você vê que ela está brincando de emprego e regência com o relativo. Então, vem comigo. Cuidado que essa questão aqui é difícil. Ela é difícil, olhe para mim, respire fundo. Depois dela eu vou quebrar o vídeo, vou fechar o vídeo, porque você vai precisar respirar depois dela.
Essa questão é bem difícil, sabe por quê? Olha o que a VUNESP fez. Cada alternativa é uma luta, porque em cada alternativa ela foi mudando de verbo. Ou seja, em cada alternativa era uma regência diferente. Olha aqui, vem comigo. Olha o que ela faz. No trecho do quarto parágrafo, aí ela pega o quarto parágrafo, eu vou ler desde o início a questão para você entender o que ela fez, ó. No trecho do quarto parágrafo, aí ela traz o quarto parágrafo. É a resposta perfeita para países desenvolvidos que enfrentam o problema do envelhecimento. Ó, ela vai pegar esse que enfrentam e vai trocar por outras expressões, outras locuções verbais, outros verbos. E o que isso vai acarretar? Mudança de regência. Você vai ter de... Você entendeu o que a questão faz? Ela, em cada alternativa, ela troca o que enfrentam por uma expressão verbal, por uma locução verbal. O difícil é que em cada uma você vai ter que colocar na ordem direta e ver se a preposição está ou não adequada. Vou fazer isso com você, vamos lá. Então, vamos embora para a letra A, ó. Então, ó, você vai pegar, ó, o antecedente do relativo vai continuar esse aqui, ó. Esse é o antecedente do relativo. Países desenvolvidos que enfrentam o problema do envelhecimento. Agora você vai trocar, ó, países desenvolvidos, sempre olhando para esse antecedente, ó, precisam resolver, ó, sempre tem que voltar para a frase original, senão você não vai entender nada. Você está substituindo isso aqui por isso aqui, ó. Então, países desenvolvidos precisam resolver o problema do envelhecimento. Se você trocar o enfrentam por precisam resolver, você vai ter que usar, ó, países desenvolvidos que precisam resolver, ou os quais precisam resolver os problemas, o problema do envelhecimento. Então, não tem que usar essa preposição de. Por quê? Porque o precisam resolver não pede preposição. Quem resolve, resolve alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Então, o macete é sempre voltar à frase original. E aqui nem precisa colocar na ordem direta, porque já está na ordem direta. Ó, países desenvolvidos, os quais precisam resolver o problema do envelhecimento. Ou que precisam resolver o problema do envelhecimento. Erro na letra A. A letra B tá mole de ver que tá errada, porque o cujo não pode vir seguido de verbo. Cujo traz sempre ideia de posse. Tá bom. Letra C. Vem, ó. Troque o que está aqui pelo que está aqui, ó. Países desenvolvidos que não conseguem solucionar o problema do envelhecimento. De novo, quando eu troco, eu vejo que essa preposição de tá errada. Por quê? Porque a frase já está na ordem direta, o pronome relativo é o próprio sujeito, ó. Países desenvolvidos que não conseguem solucionar o problema do desenvolvimento. Outra coisa que você percebe é que o solucionar é VTD, quem soluciona, soluciona alguma coisa. Então, essa preposição de aqui está furada, porque ninguém soluciona do problema, entendeu? Então, esse de está fora, o verbo não pede preposição. Então, a história é sempre trocar um verbo por outro. E repare que eu não estou nem perdendo tempo em colocar na ordem direta, porque as frases já estão na ordem direta. O antecedente do relativo já está lá, está tudo na ordem. Ó, de novo, letra D. Letra D. Agora eu vou trocar o que enfrentam, que está em negrito, por isso aqui. Então, vem, ó. Países desenvolvidos procuram por resolver o problema do envelhecimento. Quando eu troco, ó, países desenvolvidos procuram por resolver o problema, primeiro, esse procuram por. O que é isso, procuram por? Primeiro erro tá aí, concorda? Ninguém procura por, procura resolver. Então, essa preposição por, que une esses verbos aí na locução verbal, tá furada. Tá, beleza. E também não tem essa preposição, porque quem resolve, resolve alguma coisa. Então, esse a aqui do aos tá errado. Então, ficaria como? Países desenvolvidos, os quais, ou que, procuram resolver o problema do envelhecimento. Todas erradas. A correta é a letra E. Por que a correta é a letra E? Porque quando você troca o que enfrentam, por que está certo esse nos quais? Por que esse nos quais está certo? Ora, eu te ensinei. Toda vez que você tiver que ver uma preposição, se ela está certa ou não,
você vai ao verbo da oração adjetiva. Então, aproveite a última frase. Vá ao verbo, comece por ele. Há empenho, tô começando por ele. Há empenho em enfrentar. Olhe para mim. O que você vai fazer? Você vai completar a frase com o antecedente do relativo para ver se esse nos quais está certo. Lembra que foi isso que eu te ensinei. Você vai olhar para a oração adjetiva e vai completar a frase com o antecedente do relativo. Então, sempre voltando a essa frase original, Há empenho em enfrentar o problema do envelhecimento populacional. Há empenho em enfrentar o problema. Complete a frase com o antecedente agora, vai. Há empenho em enfrentar o problema nos países. Há empenho em enfrentar o problema nos países. Quando eu completo a frase com o antecedente do relativo, há empenho em enfrentar o problema nos países. Eu vejo que é nos quais. É difícil a beça ensinar isso. Cara, eu tento me desdobrar aqui para você entender o detalhe do detalhe, para você descobrir onde é que você está errando. Mas o fato é, de tudo isso que eu te ensinei, de cada frase que eu analisei, o mais importante é você completar a frase com o antecedente do relativo. Toda vez que você estiver numa situação como essa, caramba, será que esse nos quais está certo? O mais importante é completar a frase. Quando você completa, numa questão como essa, top da VUNESP, quando você completa com o antecedente do relativo, você vê que esse nos quais está certo. Há empenho em enfrentar o problema do envelhecimento, tem que olhar para a frase original, senão você não entende nada, Há empenho em enfrentar o problema nos países. Lindo, nos quais. Você entendeu que regência não é você ficar, então, há empenho de, chutando preposição, há empenho para. Porque se você for ficar chutando preposição, vai ficar legal, Há empenho para. Pois tem, há empenho para. Pode ser, dependendo do contexto. Há empenho com. Há empenho em. Tudo depende. Somente quando você completa com o antecedente do relativo, só quando você pega esse feeling, é que você consegue ler com lógica. E aí, tudo faz sentido, você consegue matar a questão. Há empenho em enfrentar o problema do envelhecimento nos países. E aí, uma pessoa, quando usa... Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando uma pessoa, numa conversa, quando o gatinho, na balada, fala pra gatinha: oi, gatinha, você é a mulher de quem sempre gostei, pela qual sempre procurei, a quem sempre aludi. Olha, case-se. O outro lá vai ficar: oi, gatinha, você é a mulher que eu sempre gostei, que eu sempre procurei, que eu sempre aludi. Aludi, nem pensar que o cara vai falar. Você entendeu? Mas vence aquele que pensar rapidamente. Vamos lá, um olho no peixe, outro no gato. Eu sempre aludi, o aludi foi forte, né? Que ninguém vai usar esse verbo na balada. Eu aludi a. Então, oi, gatinha, você é a mulher a quem sempre eu aludi. Eu aludi à mulher, eu aludi ao menino. Quando você completa a frase com o antecedente do relativo, você acomoda a preposição e usa a preposição correta antes do relativo. Eu sempre gostei do menino. Oi, gatinha, você é a mulher de quem eu sempre gostei. Porque eu gostei do menino, eu gostei da mulher. Entendeu? Vamos cortar esse vídeo aqui. Depois, próximo vídeo, a gente vai mudar de assunto, mas vai resolver questões. Antes da gente mudar de assunto, partir para uma nova história aqui no nosso curso, vamos resolver assertivas SEBRASP, de regência com relativo. A gente já resolveu muitas SEBRASP, mas agora eu quero fechar a aula de pronome relativo só com assertivas de reescritura de regência. Roda a vinheta.